Da escola para casa, mais um conteúdo hoje. Teremos a relação com a escrita. Vamos lá? Mas antes, acompanhem a nossa vinheta. Então, o conteúdo de hoje é acompanhar a escrita das crianças em casa. Tão desafiador quanto acompanhar a leitura, como nós conversamos no encontro passado. Hoje eu quero motivar você, família, a acompanhar de maneira mais tranquila a escrita de nossas crianças e motivá-las a escrever. Isso mesmo! Para tanto, como sempre, eu venho trazer uma fundamentação teórica que eu coloco na descrição do vídeo. Hoje eu trago para vocês Aprendendo a Escrever, da Ana Tebeross, que é uma das renomadas, estudiosas da psicogênese da língua escrita, que vai fazer nós, professores, aprofundarmos isso. Mas vocês, famílias, não precisam ter todo esse conhecimento técnico. Vocês precisam ter discernimento de como orientar para que a escrita não seja um terror na vida dos nossos pequenos. Então, eu trago para vocês a seguinte reflexão. O acesso e o conhecimento da escrita são diferentes de seu uso. A isso aludimos conceitualmente com a distinção entre escrita, que implica um conhecimento do sistema de notação, que denominamos conhecimento técnico, e linguagem escrita, que implica um conhecimento literário. Quando nos referimos às crianças como escrevedoras, não esperamos que todas sejam escritoras, apenas que tenham possibilidade de usar a escrita na produção de textos. Bom, a gente tem uma grande reflexão milenar que diz que toda pessoa na vida tem que ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, não é mesmo? Eu sei que isso, é uma reflexão aí do cotidiano popular, mas por que não? Todos nós, não precisa ser nessa ordem e não precisa serem todas essas motivações, mas hoje em dia não dá para ficar sem plantar uma árvore na dimensão da sustentabilidade, não é mesmo? E não dá para pensar em não ser um escritor. Por quê? Porque temos que motivar, e a gente não diz assim que toda a vida merecia estar escrita num livro. Então, a gente tem que motivar as nossas crianças a amar a escrita e não fazer ela ser um peso. Para isso, a gente pode lançar desafios para as crianças que estão introduzindo o sistema de escrita. É legal, é favorável você dinamizar essa escrita para além da escola e em situações nos nossos lares que vão dar muito certo. Então, acompanhe aí. Que tal fazer cada dia da semana uma lista de palavras de cada cômodo da casa? Como assim, Denise? Vamos começar pelo lugar mais pequeno, que é o banheiro. Lista de palavras de tudo que a criança vê no banheiro. Então, vamos lá. Vamos escrever. Lista de palavras. O que eu vejo no banheiro? Eu vejo armário, eu vejo box, eu vejo porta, eu vejo lixeira, eu vejo saboneteira, eu vejo shampoo, enfim. Eu vejo chuveiro. A criança vai escrever tudo que tem naquele ambiente da casa. Isso a gente faz em todos os cômodos. Que outras estratégias de escrita a gente pode fazer para a criança, assim, treine a reflexão da escrita? Não é o escrever pelo escrever, é o escrever para refletir mais e ter mais sucesso nas tentativas. Nesse ponto de tentativa de escrita, infelizmente a família acaba indo de contramão com o conceito que a escola traz. Hoje em dia, nós sabemos que o erro é trampolim para o acerto. Na nossa geração, na nossa época, no nosso contexto histórico, a gente via erro como tirei 0, me dei mal. Hoje não. Hoje a gente trabalha o erro como trampolim para o acerto. Principalmente as crianças, quando estão aprendendo a escrever, elas não escrevem o escrever
por escrever. Elas sofrem muito, elas refletem sobre todos os sons que elas estão ali sistematizando, e esse é um trabalho árduo quando está aprendendo e quando ela não domina toda essa dimensão fonética. Então, a leitura e a escrita vão caminhando juntas, principalmente ali para as crianças no início da alfabetização. E você, pai, você, mãe, pode contribuir fazendo uma reflexão que não precisa ser técnica, mas que a maneira com que você vai apresentar o erro para a criança suavize para que ela perceba que foi valorizado aquele esforço que ela teve na hora da produção escrita e deixar mais autonomia. No começo, as crianças ficam um pouquinho ansiosas. Ai, mas eu não sei. Daí, qual a estratégia que a família faça do teu jeito? Pense no som da palavra. Se você não conseguir, eu vou te ajudar, mas você precisa tentar fazer sozinho. A gente só aprende a escrever escrevendo. Então, vamos organizar esse combinado que você não vai, família, o tempo inteiro estar intervindo na escrita da criança. A primeira tentativa, você vai dar autonomia. Ah, mas daí ela vai colocar tudo errado, daí vai me dar mais trabalho. Não, ela vai fazer a tentativa dela. Na primeira vez, ela vai perceber que você realmente não quer ajudar, porque ela precisa fazer essa tentativa sozinha. E isso vai virar uma rotina, um hábito ali nas tentativas de escrita. Então, chega de ajudar. Vai, põe lá o R, a gente tá com pressa e a criança demora. Ela é um ritmo lento, ela tá aprendendo. É igual quando alguém tá aprendendo a dirigir, né? A pessoa vai ali a 10 por hora, aqueles trancos. O processo de escrita é a mesma coisa. A criança não tem ainda um ritmo rápido para fazer essa relação de qual símbolo que ela vai utilizar para estar representando essa palavra. A gente precisa respeitar o ritmo dela e incentivá-la. Então, além de fazer todas essas, até nas atividades, né, encaminhadas pela escola, quando ela precisar escrever, estamos lá escrevendo seja palavras, seja frases, seja pequenos textos. Hoje eu vou dar uma ênfase maior na tentativa de palavras, que é esse início da alfabetização. Geralmente, quando a gente se depara, né, com a escrita da criança, com a escrita autônoma, a gente fica um pouco assustado, né? A gente olha lá na escrita. Ai, a criança escreveu casa, por exemplo. Daí o que a gente fala? Meu Deus, tá tudo errado, apaga e escreve de novo, não é assim? A gente se assusta, porque a criança colocou letras que, ao nosso olhar, são letras aleatórias, e que nós lá na escola a gente reflete sobre aquela escrita, a gente vê qual foi, por que a criança fez essa tentativa de escrita. E lá chega em casa, o que vocês fazem? Tá tudo errado, meu Deus do céu, não acertou uma letra, acertou uma letra só. Então a gente vai mudar essa escrita, essa intervenção da escrita. A gente vai analisar assim: ah, muito bem, filho, muito bem, filha, você tentou escrever casa. Parabéns pela sua tentativa. Vamos refletir se a gente colocou todas as letras de maneira correta. Daí pode usar o alfabeto móvel nessa montagem. Então, vamos retomar o som. Vamos ver lá. A, K. Parabéns, você fez uma relação fonética correta, porque a letra K tem o mesmo som da letra C. Porém, a gente vai trabalhar agora a ortografia correta dessa palavra. A mesma coisa quando a criança coloca o ZA. Você não vai falar para ela que quando a palavra, né, quando o som da letra S está entre duas vogais, ela tem o som de Z. Nesse primeiro momento, você vai falar muito bem. Às vezes, né, algumas palavras a gente acaba achando que se usa com a letra Z pelo som, mas algumas vezes a letra S também tem som de Z. Então, você fez uma tentativa, você se esforçou, parabéns, mas a gente vai trabalhar agora a ortografia correta da palavra. A, K, A, pode ser Sa, mas aqui nesse caso, como ela tá no meio, daí você fala de maneira muito tranquila entre duas vogais, a letra S vai ter o som de Z. Vamos ler novamente? Casa. Então, aqui é A, Za, casa. O S só vai ter esse som S
mais fraquinho quando ele for a primeira letra da sílaba, né? Da palavra. Mesma coisa quando a criança vai tentar escrever boneca. Meu Deus, esqueceu do O, usou o K, que não tem nada a ver. Puxa, você usou as consoantes corretas, mas faltaram as vogais da sílaba. Isso mesmo, você colocou apenas uma letra nessa sílaba. E a sílaba bo precisa de 2 letras para formar. Aqui você só colocou b. Para ser bo, são 2 letras. B, o, bo. Você destaca o som, né, que é fundamental nesse processo de alfabetização. Tudo isso a gente na escola faz diariamente, cotidianamente, em casa. Como que você pode intervir? De maneira mais tranquila, destacando o som, valorizando a tentativa da criança e deixando ela escrever com autonomia. Quando vai aquelas atividades todas certas para a escola, a gente fica um pouco desconfiado. Puxa, será que a criança fez a tentativa? Ótimo, se ela acertou tudo, se ela já está dominando, a gente fica muito feliz. Mas nesse processo, à distância que a aprendizagem está acontecendo, nós, professores, acabamos tendo dificuldade de avaliar o nível de escrita dessa criança. E aqui eu não vou meter, porque não é papel da família entender que existem crianças que estão no nível pré-silábico, de escrita, silábico alfabético, no nível... Porque a escrita, ela tem níveis de aprendizagem, onde a criança vai subindo degrauzinho por degrauzinho, até ela se tornar uma criança alfabetizada. E a gente tem que respeitar esses degraus, dando autonomia para a criança e valorizando todas as tentativas de escrita. Dei mais um exemplo aqui, que esse é muito clássico, quando a criança só coloca vogais e a gente fica desesperado, né? Meu Deus, não colocou nenhuma letra certa, jogou ali as vogais que aprendeu já, o A, E, o U. Não, ela fez relação grafema e fonema, ela não consolidou que a sílaba ali é formada por 2 letras, por isso que é importante estar montando lá no alfabeto móvel com a criança, que ela vai percebendo a construção de letra por letra da palavra. Então, monta com o alfabeto móvel e depois pede para a criança escrever novamente ao lado. Não apague, porque aqui ela se esforçou muito, a gente gosta de uma borracha, né? Claro, quando a criança já está ali, que acabou esquecendo uma única letra, mas nesse processo de escrita a gente precisa respeitar a primeira tentativa de escrita da criança e fazer reflexão na segunda escrita com ela. Então, a primeira vez que se escreve, eu vou deixar a criança escrever sozinha. Espero que vocês gostaram aí dessas dicas, acompanhem o ritmo das crianças. E a dica mestra de hoje é autonomia. Deixar a criança escrever do jeitinho dela. É claro que agora a questão de grafia das letras, se a criança acaba não apresentando uma grafia muito correta na primeira tentativa, não interfira. Na segunda vez que ela for escrever, daí você fala, filha, vamos caprichar nessa letra A, vamos respeitar a direção e o desenho de cada letra. Então isso é fundamental, a gente estimular uma grafia legível, né? Já caiu de moda quando a gente via as crianças, meu Deus, parece letra de médico, né? Que eram aquelas letras ilegíveis. Não, a gente vai estimular a grafia corretinha, o traçado de cada letra, mas na primeira tentativa da criança, ela tá às vezes muito nervosa ali, refletindo sobre o som que está sendo apresentado para ela escrever. E até nas listas de palavras, não largue a criança lá dentro do banheiro. Vamos destacar quando ela for fazer essas listas de palavra. Destaque o som para ela, isso favorece muito. Faça pausadamente a pronúncia das palavras, que vai ajudar muito as crianças quando a gente faz essa pronúncia mais pausada. Vamos lá, vamos escrever tapete. Tapete. A primeira vez você faz pausado, a segunda vez tapete. Escreva lá, vamos ver, você é capaz, eu confio em você. Lembra do vídeo dos incentivos? Quem não assistiu os vídeos anteriores, é importante acompanhar essa sequência para que a gente faça com segurança esses incentivos em casa e que as crianças tenham sucesso na leitura e na escrita.
Um super beijo e até o próximo conteúdo!